está sentado à direita do Pai. Assentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Glórias a Deus. Quero falar nessa escola de fundamento com vocês a respeito de um assunto, assim, importantíssimo, que era muito pregado na igreja em Atos, que era a respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus é algo que tem sido assim tão banalizado na boca das pessoas. As pessoas falam no nome de Jesus sem saber o que estão falando e sem entender o propósito, sem entender aquilo que verdadeiramente consiste nesse nome, né? E nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote, irmãos. Você não é dependente do governo, você não é dependente do deputado, do vereador, do prefeito, você é dependente dele. As eleições se passaram e nós estamos aí na mesma posição de igreja, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja está numa posição que foi comprada, irmãos, comprada. Jesus precisou ir ao inferno para comprar essa posição e nos resgatar, e nos levar às alturas. Então essa é a posição da igreja, essa é a posição que nós precisamos desfrutar, aprender a nos familiarizar com esse ambiente de glória, esse ambiente que é um ambiente valioso para nós. E se nós, como igreja, não assumirmos a nossa identidade, a nossa posição, quem vai assumir? Quem vai? Então, abra comigo lá em João, Evangelho de João. Aleluia. E a nossa função como igreja hoje é abençoar, né, as autoridades, abençoar essas autoridades, as novas autoridades que estão vindo aí, né? O apóstolo Paulo nos orienta dessa forma, porque nós, a igreja, temos o poder de abençoar. Fala, eu como igreja tenho o poder de abençoar. Amém, amém. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Agora vai em João, no capítulo 16, né, permanece no livro de João, no Evangelho. No 23, versículo 23 fala assim: naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedisse em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa.
preciso nós entendermos por que nós pedimos o nome de Jesus. Não é porque você entrou para uma nova religião, não é porque você, enfim, passou de uma religião para outra, se converteu, enfim. Quando lá em Filipenses, no capítulo 2, fala que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e se humilhou, tomando a forma de homem. E foi obediência até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, o nome de Jesus é o nome mais poderoso, é o nome mais importante da face desse planeta e dos outros planetas que existem, do mundo todo. É o nome dele que existe. Jesus, ele falou assim, olha, todo poder e autoridade me é dada nos céus e na terra. Aí ele olhou para os seus discípulos e falou, portanto, ide em meu nome. Jesus, ele concedeu uma autorização à igreja, uma procuração, e nós falamos aqui que procuração é um documento que delega poderes a outro para exercer a autoridade no nome daquele que tem poder. Amém? Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E ele deu à igreja o nome dele, para a igreja atuar em seu nome. E como eu li em João capítulo 14, versículo 12, ele falou assim, olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda maiores. Agora, a compreensão do nome de Jesus está na compreensão de quanto vazio você precisa estar da sua justiça própria e quanto cheio da justiça de Deus. O quanto vazio, porque muitas das vezes nós estamos atuando no nome de alguém e nós achamos assim, enfim, nós achamos que é por meio de nós, mas não é por meio de nós, é por meio da pessoa que tem o poder. O nome nos foi dado é para nós usarmos com a autoridade do nome dele, porque o nome dele consiste a obra toda que ele realizou na cruz. Ele realizou uma grande obra na cruz, a justiça foi satisfeita. Porque no meu nome, antes nós oraríamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí chegaria lá no final, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se vocês perdoarem os vossos devedores, assim o vosso Pai perdoará. Agora imagina se no seu coração tem um sentimento, um pensamento contrário. E muitas das vezes viriam setas contra a sua vida, dizendo assim, será que eu perdoei fulano? Eu te pergunto, essa oração já morreu ali naquele momento. Amém ou não amém? Quantos já pensaram assim? Na hora que você está orando, Pai, Senhor, abençoa fulano, abençoa, né? Eu oro pela cura do fulano, eu oro por isso, e de repente vem aquela seta para arrancar os seus direitos. Porque Satanás, ele está aí para arrancar os seus direitos. Ele quer extraviar os seus direitos. E ele usa a lei para isso. Ele usa a própria palavra de Deus para isso. Por isso que a nossa consciência não é segundo a minha justiça. Eu não olho para mim, eu olho para Ele. Quando Jesus fala, eu vou para meu Pai, Ele está dizendo assim, olha, eu vou para o Pai e vou ser o sumo sacerdote de vocês.
Agora entenda, eu já paguei o preço pelo pecado. Eu remi vocês de todo pecado. Eu remi vocês de toda injustiça. Eu estabeleci a justiça de vocês. E estou aqui como sumo sacerdote. Para aquilo que vocês falarem no meu nome, eu dizer, Pai, sim, amém. Então a compreensão do nome de Jesus é isso. É porque você não está atuando na sua justiça. Você não vai expulsar demônio segundo... Deixa eu ver se eu estou com santidade. Deixa eu ver como é que está o meu desempenho. Se eu estou orando, se eu não estou orando, se eu estou jejuando, se eu não estou. Irmãos, a gente nunca vai ter fé se a gente analisar nosso desempenho. Porque sempre, quando nós analisamos o nosso desempenho espiritual, vai faltar algo. Sim ou não? Sempre. Mas quando você olha para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo, você vai olhar e falar, não faltou nada para ele. Não falta nada. Está satisfeita a justiça. E a justiça que eu tenho hoje, não é uma justiça conquistada, é uma justiça recebida, é uma justiça dada por Deus. A dádiva da justiça, o dom da justiça. Vocês estão entendendo? Porque imagine vocês indo diante de um tribunal. Tem lá diante do tribunal o requerente, tem o promotor, tem o juiz. Aí, se tem alguma coisa contra você, o promotor, ele sempre vai ter alguma situação que vai te acusar. Satanás sempre vai ter um ponto que vai acusar você. Mas só que o juiz e o advogado é a mesma pessoa. Ele se chama Jesus Cristo. Deus o fez juiz dos vivos e dos mortos. Aí, se você tem ele como juiz e como advogado, que te defende, que intercede por você, que pagou o preço pelos seus pecados, aí na hora que o promotor, que é uma linguagem jurídica, né? Na hora que o promotor apontar o dedo para você, você vai falar assim, aponta o dedo para ele. Quero ver se você tem autoridade. Aponta o dedo para o juiz, aponta o dedo para o meu advogado, vê se nele tem alguma falha. Porque a minha confiança está nele. A nossa confiança está no nome de Jesus. Então, quanto mais a nossa confiança está nele, mais a nossa oração é eficaz. Igreja que não sabe orar, ela não vai ser igreja, irmãos. Glória a Deus que o Espírito Santo nos deu uma linguagem espiritual que nós podemos orar em outras línguas. E o Romanos 8:26 diz que ele intercede. Quer dizer, mais uma função de advogado que se coloca no meio. O Espírito Santo intercedendo junto ao Pai, segundo a vontade do Pai, para nos colocar nessa vontade. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele veio para revelar as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Coisas essas que o Satanás não quer que a gente descubra, porque na medida que a gente descobre, ele é derrotado, ele perde o domínio dele. Aí ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traz a revelação de quem é Jesus. Ele traz a identidade de Cristo para nós. Ele traz quem nós somos nele. Ele traz que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo, ela é perfeita. Perfeita, gente. Mas, queridos, como eu estava falando, nós precisamos entender
a respeito do nome de Jesus. Imagina o peso que é o nome de Jesus. Porque o nome não é simplesmente aquilo que foi colocado no cartório, não, é um nome que foi conquistado. A Bíblia diz que ele herdou um nome. E esse nome consiste em tudo aquilo que ele realizou na terra e que ele conquistou, e ele foi assunto aos céus, ele se assentou nos céus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17, diz, né, que nós sejamos iluminados para conhecer aquilo que nos foi dado, para ter um coração iluminado daquilo que já foi feito. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 17, 18, 19, 20, ele fala a respeito do poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse poder é nosso. Esse poder é nosso, nos foi dado um poder, irmãos. Está lá em Efésios capítulo 1. E a Bíblia diz que esse poder que ressuscitou ele dentre os mortos e fez assentar acima de todo principado e toda potestade e todo nome que se nomeia, e o deu à igreja, irmãos, nós, o corpo de Cristo. Aí quando nós, igreja, pensamos apenas num governo humano, é muito pouco. Nós precisamos ir além, no nome de Jesus. O nome de Jesus está perdido, assim, se perdeu no meio da igreja. O nome que era usado no meio dos apóstolos, da igreja primitiva, Pedro olhando para um coxo, eu falei, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, o que nós temos, o que a igreja tem. E ele falou assim, olha, o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí chegaram alguns, começaram a idolatrar Pedro, né, aqueles que estavam ali envolvidos nesse milagre. Eu falei, peraí gente, por que vocês estão olhando para mim, achando que é por causa da minha santidade que eu fiz esse paralítico andar? Porque às vezes nós achamos que é pela santidade de alguém que as curas têm acontecido em muitas igrejas, em muitos lugares. Não é, irmãos, é pela graça. É um favor imerecido. Aí muitas pessoas endeusam uma pessoa, fulano, começa a correr atrás de fulano, e faz isso de Deus, ele aproveita, ele está na carne, me dá dinheiro, que eu te dou a bênção. Não é assim, irmãos? Infelizmente. E Deus abençoa, irmãos, porque Deus, ele encontra a graça, ele usa o dom pela graça. E a pessoa recebe pela graça. Graça é favor imerecido. Não é algo conquistado, é algo dado. Fala, é uma dádiva. Então nós começamos a entender a respeito desse nome, do poder desse nome, a partir do momento que eu entendo o quanto a justiça está envolvida nesse nome. O peso da justiça, entender que ele não conheceu o pecado. Ele não pecou, irmãos, mas mesmo assim Deus o fez pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Creia nisso, eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus. Você já chega diante do tribunal como justo, não mais condenado. Amém? Por isso que Jesus fala, ore em meu nome. Porque quando vocês orarem em meu nome, o que vai estar por trás disso é toda a graça e a justiça que eu fiz, que eu conquistei para vocês. Amém, pastor, eu entendi agora, eu vou orar no nome de Jesus, sabendo que não é segundo
minha performance espiritual. Não é se eu estou bem, eu estou mal, se eu estou para baixo. Irmãos, a sua identidade, ela é como Deus, ela não muda. Quando Deus te gerou, aquele que não há sombra de variação, não há mudança, Ele nos gerou no Espírito. Imagina um Deus que te gerou no Espírito, mas só que você tem acúmulos de maldade na sua alma. Todos nós temos. Se você olhar para o seu acúmulo de maldade, você não ora. Se você olhar para o seu acúmulo de maldade, você não tem fé. Mas se você olhar para a sua identidade, olhar para quem você é no Espírito, olhar que você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você olhar que você foi gerado de uma semente incorruptível pela palavra da verdade, segundo a sua vontade. Amém? Então tudo é para onde você está olhando na hora que você está orando. Porque a autoridade, ela precisa estar exercida, ela precisa estar pautada de uma confiança. Quando você não tem confiança, você não exerce autoridade. Mas a nossa confiança está naquilo que nosso irmão mais velho, Jesus, fez. Está naquilo que ele realizou, irmãos. Sabe quando você chegar num tribunal e chegar com cabeça erguida e não com a cabeça baixa? Isaías 43, se não me engano, Isaías 43 fala assim, olha, cheguemos juntamente comigo em juízo e apresente as suas razões. Aí, quais são as suas razões? As minhas razões é que eu não briguei com a minha esposa hoje, eu jejuei essa semana, eu orei. Não. A sua razão você perdeu, irmãos. Você perdeu a sua razão. Você perdeu a sua justiça. Você não tem justiça própria mais, porque você se tornou justiça de Deus. A sua razão é Cristo, a sua justiça é Cristo, sua sabedoria é Cristo, sua redenção é Cristo, sua santidade é Cristo. Tudo é Ele, tudo é Ele. Por isso que nós oramos o nome dEle. Porque à medida que você fala o nome dEle, você vai falar, opa, não é no meu nome. Obrigado, porque é no teu nome, Jesus. Amém. Eu orei. Glória a Deus. Abra comigo em 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Jesus. Primeira epístola de João, está lá no finalzinho da Bíblia, tá, irmãos? No versículo 14. Olha, no versículo 13. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Para agora você precisa conhecer a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala na carta de Colossenses, capítulo 1, ele fala que nós conhecemos a vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
Muitas das vezes, para você conhecer a vontade de Deus, você vai ter que vencer sofismas, palavras que falaram, ensinos errados, doutrinas erradas, doutrinas de demônios, doutrinas de homens, que vão dizer muitas das vezes, Deus, pode ser que Deus queira curar você, pode ser que Deus não queira curar. Hoje, para nós que ouvimos sempre, constantemente sobre isso, nós temos uma convicção disso. Ora, se Jesus foi para a cruz, tomou os pecados para te salvar, o desejo de Deus é te salvar ou não? Sim. Se ele foi para a cruz e tomou as nossas enfermidades, o desejo de Deus é te curar ou não? Sim. Por quê? Que vamos crer o contrário disso? Como vamos ter confiança se não temos uma base daquilo que é a vontade de Deus? É porque muitas pessoas não conhecem Deus como Pai. Muitas pessoas conhecem Deus como Senhor apenas. Ele é Senhor. Ele é, mas Jesus veio revelar o nome Abba Pai para nós, que significa papaizinho. Agora imagina o seu papaizinho colocando enfermidade em você, dizer, eu não quero que meu filho seja curado não, eu quero que ele aprenda uma lição. Se é para aprender uma lição, não tome remédio e fique sem querer se libertar dessa enfermidade, fique tomando a lição ali. Amém? Por que você vai lutar contra aquilo que Deus está colocando em você? Se é que Ele está colocando, e não está, porque Ele já colocou em Jesus. Ele colocou a miséria em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela graça nós nos tornássemos ricos. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque no momento que você ora, Satanás vai dizer, não é a vontade de Deus. O homem vai dizer, não é a vontade de Deus. Não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. Isso é doutrina errada, doutrina... Enfim. Agora, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos confiança. Certo? Não é o que diz aqui, 1 João capítulo 5. Olha, vou ler novamente 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora, continuando. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos. A minha tradução, e a maioria das traduções aqui, fala que já alcançamos. Agora, eu vou continuar lendo, que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Agora eu te pergunto, se você orou o nome de Jesus, segundo a vontade do Pai, a Bíblia diz que Ele nos ouve. Se Ele nos ouviu, nós já alcançamos. Qual a nossa posição agora? Pedir de novo? Respondem-me. Agradecer, que é nesse ponto que muitas das vezes nós ficamos como pedir, com orações com vãs repetições, muitas das vezes, e não entendemos. Ora, eu orei ao Pai, Senhor, eu declaro esse rio cheio no nome de Jesus. Passava ali e olhava no rio, os meus olhos humanos viam os rios cheios, seco. Eu falo, obrigado, Pai, porque o rio está cheio.
Porque a minha confiança é, ele me ouviu. Agora, tem algo que você tem pedido e muitas das vezes, tem coisas que às vezes demora mesmo, irmãos. Isso é coisa de pai para filho, que vai saber o momento certo de te dar as coisas. Mas a sua confiança você não pode perder. Ele já me ouviu. Porque Ele concede os desejos do nosso coração. Então, você entender esses princípios de oração, irmãos, são primordiais. Por isso que Filipenses capítulo 4 fala assim, olha, irmãos, não andeis ansiosos por cerca de coisa algumas, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas, com ações de graças. As pessoas esquecem disso. Orou no nome de Jesus, eu tenho confiança, é segundo a vontade dele, Jesus já levou na cruz, eu faço agora, eu agradeço. Agradeço a salvação dos meus familiares, agradeço a cura do meu corpo, agradeço a prosperidade sobre minha vida, agradeço. Ações de graça. Aí o que você precisa fazer, que diz em Filipenses capítulo 4, você precisa guardar a sua mente e o seu coração, porque essas ações de graça vai te estabelecer na paz, e a paz vai guardar a sua mente e o seu coração, e você vai guardar a sua mente, porque o que você vai pensar, se nisso vai trazer louvor a Deus, se nisso vai trazer alguma virtude, se nisso é segundo a verdade, nisso eu vou pensar, nisso eu vou me estabelecer. E muitas das vezes, esse tempo é um tempo que a incredulidade ainda está permeando a nossa vida. Mas é um tempo em que nós vamos estar nos aprofundando na justiça de Deus. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos ficar pedindo as coisas, mesmo porque nós cremos que elas são nossas, mas tem coisas que nós precisamos orar. Tem momentos, situações que nós estamos passando, nós precisamos chegar diante do Pai com confiança. Quem tem fé, dobrar o joelho, dobra. Quem ora em pé, ora deitado, ora. O que importa é que seja no nome de Jesus e que você creia que Ele te ouve. Que coisa linda, Jesus expressando com o Pai diante da situação com Lázaro morto há 4 dias. Imagina o fervilhão de incredulidade, irmãos, naquele momento, esqueci até, naquele culto fúnebre. E Jesus conversando com Marta, com Maria, falando, olha, eu sou a ressurreição, a vida. E eu não acredito que Jesus chorou por causa de Lázaro. Eu creio que ele chorou porque eles não reconheceram ele como ressurreição e a vida. Por causa da incredulidade, irmãos. Era Deus em pessoa, imagina Deus está lá. O morto está lá. Simples. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Bom, eu creio dessa forma, irmãos. A Bíblia não é explícita, né? O autor ali fala que, olha, veja como ele amava a Lázaro. Ai. E naquele momento Jesus faz aquela oração, Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Sempre me ouves. Irmãos, o Pai sempre te ouve. O que nós precisamos entender é que Ele nos ouve. O que nós precisamos entender é que Ele entendeu, Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu a nossa oração.
e descansarmos no cuidado dele. Você já orou, já agradeceu, descansa. Já está feita, a obra já está feita, você já alcançou aquilo. Bola para frente, vamos para outra etapa. São princípios de oração, irmãos, que nós precisamos guardar na nossa vida. São princípios de oração que são fundamentais. Se você orou por uma dor de cabeça que está na sua cabeça e ela não passou, comece a agradecer que já passou, irmão, já está feita a obra. Fique firme naquela palavra, Deus te ouviu, a vontade dele é essa. Amém? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Porque os milagres, Pai, são reais no nosso meio. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Nós declaramos no nosso meio que nenhuma enfermidade vai permanecer, Pai. Porque o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Obrigado, Pai, porque as portas estão abertas. E nós não vivemos em escassez financeira. Nós vivemos em suprimentos segundo a sua glória. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.